Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Sempre muito bom falar contigo. Obrigada mais uma semana por estar aqui com a gente, professor. Boa noite para você aí na China. Boa noite, Paulo. Prazer conversar com você hoje. Obrigada. Professor, começar aqui, claro, nossa conversa, falar um pouco mais sobre esta aliança reforçada entre Rússia e China, diante deste recente encontro, né, dos líderes ali, Xi Jinping e Vladimir Putin. Primeiro, tentar entender na sua leitura como isso pode reconfigurar o equilíbrio aí do poder global, desafiar a hegemonia americana. Qual a sua análise, de fato, sobre este encontro entre Putin e Xi Jinping? Eu acredito, Paula, que a mensagem foi muito clara, né? Antigamente você esperava que o encontro em Washington não fosse a principal coisa do mundo, e o que nós começamos a observar é que existe este processo de transição, de mudança do eixo do poder global, saindo do Atlântico e mudando para o Pacífico. E, obviamente, que a China é o país que desponta neste processo de se tornar aí a principal nação no comércio internacional, a principal nação na questão da governança global. Claro que os chineses já deixaram muito claro, Paula, que eles não têm o interesse de ser uma potência hegemônica, no mesmo sentido que os Estados Unidos o são, justamente porque não se creem e não pretendem atuar aí como xerifes do mundo. Mas o que nós vemos, no entanto, é que nos últimos anos tem acontecido esta maior aproximação entre o presidente Xi e o presidente Putin, justamente porque, de alguma forma, os dois países têm se tornado ou têm sido colocados ou condenados a um ostracismo internacional, justamente porque, com o medo de perder a influência e a hegemonia que tem exercido, os Estados Unidos têm basicamente demonizado tanto a Rússia como a China. E, obviamente, isso fez com que eles se tornassem aí parceiros neste processo todo, justamente numa tentativa de controlar aí os Estados Unidos neste processo de criar dificuldades para a ascensão da China e criar ainda dificuldades no sentido de tentar impedir que a Rússia também exerça a sua soberania em plena capacidade. Então, são situações complexas e é por essa razão que o mundo vai indo nessa direção. Um ponto importante do comunicado, né, Paula, é que eles disseram até uma coisa importante ali, que é hora de os Estados Unidos pararem de se envolver em situações que criam pequenos conflitos, justamente por não aceitarem a realidade do seu declínio. Algo muito importante que foi enfatizado nesse processo todo. Ô, professor, inclusive, né, até me aprofundando aqui um pouco mais, a China ela tem reiterado toda a disposição dela ali de formar com os russos uma aliança, não só sobretudo econômica, mas se a gente for pensar hoje, principalmente nas necessidades mais energéticas da China, que já vêm sendo atendidas, agora neste encontro anunciou-se também ali uma linha de transmissão de gás natural pela Sibéria para a China. Nós vimos, de fato, a China aumentando também exportações consideravelmente para a Rússia ali recentemente, apesar das sanções americanas, diga-se ali de passagem, mas qual que é, de fato, o jogo chinês neste caso, na sua visão? Paula, a China não tem autossuficiência em matéria de combustível. É um país grande que não tem autossuficiência de combustível. E isso torna a China vulnerável mais do que a Rússia. A Rússia é um país, é o maior país do mundo, são 22 milhões de quilômetros quadrados, se eu não me engano, com abundância de recursos naturais que é inigualável. E um deles é o petróleo, que inclusive tem mais petróleo que a Arábia Saudita na exploração do seu território. Então, o que você nota é que esta parceria para os chineses é de fato uma parceria ganha-ganha, em que eles conseguem aí acesso a recursos naturais que lhes faltam e que são importantes justamente para garantir a continuidade do seu processo de desenvolvimento econômico. Obviamente que a China também tem buscado outras alternativas no sentido de manter a sua solução energética.
Veja só, Paula, se eu não me engano, o presidente Xi Jinping já comissionou aí mais de 120 usinas nucleares a serem construídas. E você vê também essa questão do processo de eletrificação dos veículos, né, de carros elétricos, justamente para diminuir o consumo de combustível. Mas a Rússia, hoje em dia, em razão de todos os embargos que enfrenta na Europa, não poderia ter encontrado uma parceria melhor do que a China, um país que está em crescimento, cresceu aí 5,2% no primeiro trimestre. Os números são muito positivos agora com relação ao segundo trimestre, segundo foi anunciado hoje nos jornais aqui chineses, com relação à expectativa de crescimento. Então, o presidente Putin, se por um lado perdeu o mercado europeu, hoje ele se transformou no grande fornecedor da China, que é a única economia global que de fato está crescendo em comparação àquilo que acontece no resto do mundo. Então, para a Rússia é importante e para a China também é importante essa parceria. Ô, professor, aprofundando mais ali no trecho do comunicado conjunto, né, emitido pelo Vladimir Putin e Xi Jinping, sobre o estreitamento dos laços militares, principalmente com realização de exercícios militares mais conjuntos entre Rússia e China, inclusive exercícios navais até ali, notavelmente mais próximo do Japão, que é um ponto, vamos dizer assim, crucial para uma estratégia, de repente, defensiva americana na Ásia. E todo o aumento também ali da capacidade de detecção de mísseis de um longo alcance por parte da Rússia, que pode potencialmente aumentar ali uma capacidade mais defensiva chinesa contra um hipotético, vamos dizer assim, ataque nuclear americano. Seria uma estratégia, de repente, de defesa da China, se a gente pensar na vertente ali do interesse chinês em recuperar Taiwan? Veja, no dia 20, né, Paula, você vai ter a posse da nova administração em Taiwan. E você sabe que Taiwan é uma questão complexa para a China, porque a China entende, historicamente justificada, que Taiwan é uma província que faz parte da China e que os Estados Unidos têm aí, nos últimos anos, tentado insuflar Taiwan para criar ali uma pedra no sapato do desenvolvimento chinês. Então, a gente nota muito essa questão na forma como tem acontecido a provocação, inclusive dos Estados Unidos, contrariando um princípio que eles aceitaram em 1972, que é aquele de uma só China. Mas o que a gente nota é que muito dessa reação que você tem observado, Paula, tem sido resultante também de uma movimentação dos Estados Unidos na região. E é justamente uma questão importante, que é justamente o final do comunicado falando a respeito de alianças militares que visam ali impedir o desenvolvimento e o crescimento da China, tentando criar alianças regionais contrárias a qualquer tentativa na tentativa de barrar ali qualquer procedimento que a China possa adotar no seu processo de consolidação de poder. Agora, veja só, uma das coisas importantes do comunicado é que eles falam que é necessário afastar da região, da Ásia, a OTAN, que não tem nada a ver, não é, de estar presente, afinal, a organização do Tratado do Atlântico Norte não tem nenhuma razão para estar envolvida na Ásia, e aquela reunião que você tem da Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, no sentido de criar ali uma questão marítima de proteção e de defesa do Pacífico, que nada mais faz do que estimular a continuidade e o aumento dos conflitos. Então, o comunicado é muito claro e a tentativa é justamente de fazer com que, se por um lado os Estados Unidos vêm pressionando para que haja aí o surgimento de alianças militares que lhes sejam favoráveis na região, por outro lado, os chineses começam a entender que necessitam também fazer uma contrapartida e o parceiro natural nesta situação toda tem sido a Rússia. Mas é importante enfatizar uma coisa também, né, Paula? Os chineses, historicamente, não acreditam em alianças, não é? Porque as alianças fazem com que você seja obrigado a tomar determinadas atitudes e a China fala que eles não pretendem jamais abrir mão da sua soberania na tomada de decisões em razão de determinadas alianças que podem alterar esse processo decisório. Então, o que nós vemos é uma
conjugação de interesses entre China e Rússia. Se eu não me engano, o número de visitas entre Xi Jinping e Vladimir Putin já chegam, acho, já devem chegar aí à casa das 50, e o que a gente nota é que eles têm justamente articulado um processo de tentar fazer com que os Estados Unidos não comecem aí a querer fazer com que os dois países tenham que sejam impedidos efetivamente de crescerem e ascenderem globalmente.